as pessoas elas estão anestesiadas. A palavra para isso que nós encontramos nas Escrituras é mente cauterizada. Mente cauterizada significa o seguinte: o entendimento das pessoas não está aberto, ele está trancado, ele está fechado, tá certo? Por isso que sempre Paulo escrevendo, e várias vezes ele repete, ele pede para que as pessoas abram o entendimento, passem a raciocinar, passem a usar o cérebro para a finalidade pela qual ele foi criado, o cérebro humano, ele raciocina. Então as pessoas devem raciocinar. Ele até fala do culto racional, o culto do entendimento correto. Por que isso, Oliver? Porque as pessoas, elas estão cansadas, e não se cansaram ainda, mas estão sobrecarregadas de ser HD. É tudo que o pastor falou para elas, é o que elas conhecem. Então, elas estão, na verdade, com o HD abarrotado de mentiras. Quando chega alguém e fala uma verdade para ela, como você fez isso aí, e deve fazer, e todos devem fazer, a pessoa agora tem um conflito interior, porque o raciocínio que você possibilita essa pessoa de ter bate de frente feio com uma parede de concreto, que é a repetição da mentira que ela ouviu na igreja, seja protestante, seja católica, ou seja até de outra religião, porque qualquer religião, seja ela qual for, tem este mesmo tipo de característica, de neutralizar o entendimento das pessoas. Você já viu Paulo falando sobre isso, ele disse, o Senhor, o dono, vamos traduzir, o dono deste século, o cara que manda no mundo, na atualidade de Paulo, cegou os entendimentos, para que, vendo, a pessoa não enxergue, escutando, a pessoa não ouça, ou seja, não entende. Então, quando Paulo fala o Senhor desse século, é claro que o diabo é o quintal baldio, todo mundo joga lixo em cima do diabo, e aí você tem que saber que eu estou contaminado, estou falando de Ra-Satã. O Ra-Satã é um terreno baldio, onde qualquer pessoa que tem entulho, que tem lixo, joga naquele terreno baldio. A culpa é do diabo, a culpa é de Satanás. Só que quando Paulo citou dessa forma, ele não falou de Satanás, porque Satanás não é alguém preso há um século, há um período. Satanás é um ser fora do nosso âmbito, fora dessa dimensão que nós estamos. Então, e se você ler o contexto e ver a fala de Paulo sempre contra o sistema, você vai ver que Paulo estava falando do sistema. E outra coisa, olha para cá, mesmo que Paulo não estivesse falando do sistema, mas de Satanás, mesmo se Paulo estivesse falando de Satanás, que não estava, quem hoje cega as pessoas? É Satanás ou é o Macedo? É Satanás ou é o Malafaia? É Satanás ou é R.R. Soares? É Satanás ou é Padre Marcelo e a cambada de padre mentiroso que tem aí? Quem cega as pessoas hoje, se não esses caras? O Papa, seja ele qual for, porque tem dois. Só o católico é que não aceita que tem dois papas, cara. É um paradoxo, é a coisa mais incrível do mundo. Você chega para qualquer católico e fala, tem dois papas vivos? Ele fala, não, só um está vivo. Mas o outro não era homem de Deus até a semana passada? Por que o outro agora não é mais homem de Deus? Se está vivo e não morreu ainda. Então, cara, só esses caras, o Papa, os padres, os pastores, esse pessoal religioso da liderança religiosa, é que cega as pessoas. Eu nunca vi Satanás na esquina com a porta aberta secando ninguém. Nunca vi. Eu passo o tempo todo na rua. Eu não vejo Satanás de capa preta, de chifre, de rabo, com tridente na mão, enganando os outros. Eu vejo pastores enganando. Então, quem cegou os entendimentos? Foi Satanás? Foi o Senhor desse século. O Senhor do século de Paulo cegou. E digo mais, Oliver, o Senhor da época de Paulo morreu. Mas a ideia do Senhor do século de Paulo está aí até hoje. Aquela cegueira que o Senhor daquele século colocou, não saiu. Paulo falou isso aos Gálatas, insensatos Gálatas, quem vos fascinou
a tão rápido sair deste para outro evangelho? Na época de Gálatas, cara, os caras já tinham saído. O Senhor desse século já tinha cegado. Ninguém sabia mais nada da verdade. Em Gálatas, eles estavam misturando coisas da lei com coisas da graça. Por isso, Paulo falou para eles que eles estavam debaixo de maldição, porque eles guardavam preceitos da lei de Moisés. Como hoje os adventistas guardam e dizem que não, que é só lei memorial, lei cerimonial, sei lá que mentira que eles inventam. É tipo o cara cagar um cocô fedorento e agora você aponta e fala, foi ele que cagou. Não, o que eu caguei é mais cheiroso, é esse aqui mais do lado, aquele ali, o que tá fedendo não é o meu, é aquele ali que tá fedendo, ó. Aquele ali foi o fulano que cagou. É a mesma coisa, cara. Os caras arrumam história, arrumam desculpa. Os caras seguem a lei de Moisés, sim. É o evangelho de Gálatas, sim, do povo de Gálatas. E o Senhor deste século cegou o entendimento, o Senhor desse século de Paulo, cegou os entendimentos e o pessoal está cego até hoje. Por isso que quando o Oliver apresenta uma água limpa, pelo poder, olha, Oliver, pelo poder da palavra falada, pelo poder do Espírito, olha o Espírito aí atuando, mexe no coração das pessoas e no entendimento. E as pessoas falam, eu vou consultar meu pastor. Ai, meu pai, consulte o Espírito Santo. Não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós o capacita todas as coisas. Isso é verdade, isso não é mentira. Falo-te essas coisas acerca dos que vos enganam. Foi o que João escreveu na segunda carta dele, né, na epístola. A carta de João, não é o evangelho. Então, Oliver, você chega com água limpa. É igual a água fluoretilada. Nós estamos tão acostumados a beber essa água tratada com veneno, que quando você vai para a montanha, para o campo, e bebe água pura mesmo, vinda lá do solo, pô, cara, tá esse cara até passar mal, cara. Porque o organismo já está intoxicado com esse lixo. Do mesmo jeito, o camarada traz uma palavra que não é nova. João falou sobre isso. O mandamento do Criador é o velho mandamento, que é o novo mandamento, que é o mesmo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a vós também. João falou isso na epístola dele. Então, também, quando nós trouxemos uma coisa nova, é nova para Gálatas, para quem está no Evangelho de Gálatas. E lá para Gálatas está escrito, porque até mesmo se um anjo descer do céu e pregar uma outra boas novas, blasfemado outro evangelho, seja maldição. Um outro evangelho não é diferente do que está aí hoje, não. É um outro evangelho diferente do que Paulo, do que os apóstolos pregaram. E foi exatamente o que aconteceu. O povo de Gálatas já estavam vivendo um outro evangelho, modificado, adulterado, transformado. Essa é a grande adulteração, o grande adultério que sempre nós ouvimos nas Escrituras. Adultério, Oliver, do marido infiel para com a esposa é pecado? É impiedade. Ele vai fazer sofrer uma pessoa que não merece. E se for infidelidade da mulher para o marido, adultério, é pecado, impiedade, porque ela vai fazer sofrer um homem que não merece. Por esse motivo de traição, não. Se ele foi traído, poderia até merecer outras coisas. Tá certo? Agora, quando a adulteração ou adultério é da palavra do Criador, não é uma pessoa que sofre, e não é para essa vida. É para a eternidade. E é no âmbito espiritual. Então eu pergunto, se a Escritura fala de adultério e fala, a Escritura não fala, é um termo que a gente usa, né, genérico. Mas se você lê nas Escrituras assunto de adultério, isso é negativo, e você lê e é negativo, eu pergunto, quão mais negativo é adultério de casais ou adultério de líderes religiosos? Qual é pior? Porque o primeiro é pecado puramente de impiedade. O segundo é pecado de impiedade e de iniquidade, porque leva as pessoas a pecar contra o Altíssimo. E o primeiro, a mulher traída arruma outro homem melhor e vai viver a vida dela e vice-versa. Tá certo? Mas o segundo, eles arrasam com a pessoa nessa vida e na vida futura. Já falei demais. Seu Oliver, na verdade, eu gostaria até de poder colaborar e também estar solícito à grande massa brasileira que exerce o direito, né, inclusive, de ser
religioso e evangélico, eu gostaria de falar palavras que agradassem esse povo que é tão grandioso, é tão numeroso. Mas o que eu vou dizer para agradar eles, cara? Eu vou continuar com a mentira? Eu vou repetir a mentira já dita? Eu prefiro falar a verdade, mesmo que ela não agrade a grande maioria. Lúcifer é o Messias. Lúcifer é Yahushua, que eles chamam de Jesus. Lúcifer não é Jesus. Jesus é um demônio. Jesus é um capeta. Jesus foi inventado pela Igreja Católica com a Igreja Evangélica há pouco tempo. Agora, Lúcifer é portador da luz, esse é o título. Eles ficaram com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, que colocaram o título traduzido como Estrela da Manhã. Tá certo? Ficaram com vergonha, com medo. E para não dizer a verdade, que eles enganaram durante muito tempo as pessoas com esses conceitos religiosos. Agora, quando aparece o portador da luz, que é o Messias, cara, e essa glória não pode se dar a outro. Quem é o portador da luz? É o Messias, todo mundo sabe disso. Qual é a tradução de portador da luz? Lúcifer, portador da luz. A quem é atribuído esse nome nas Escrituras? Por várias vezes, ao Messias. Apocalipse, sou Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi. Pedro, até que Lúcifer renasça nos nossos corações, até que a brilhante estrela da manhã, traduzida agora. Mas tem uma Bíblia, Oliver, a Bíblia Figueiredo, a Bíblia João Figueiredo é uma das mais antigas traduções em português de Portugal, e nela, eles não, na época, ainda estava escrito Lúcifer. Na Bíblia Figueiredo, não na Ferreira de Almeida, na Figueiredo, ainda estava escrito Lúcifer. Então, só tem essa que está Lúcifer. O resto tudo escrito Estrela da Manhã. Aí, quando você vê o cântico católico da mamãe, bendito seja Lúcifer, eles cantam para Lúcifer. Aí o protestante, que é mais doido do que tudo, eu nunca vi um povo mais doido que protestante, mete o cacete nos católicos, falando que eles estão adorando o diabo. Lucifer, estrela matutina. Eles cantam lá em latim, né? O pessoal católico tem cânticos da Igreja Católica que são cânticos a Lúcifer. Mas se você falar isso, até mesmo para o católico, ele quer te engolir vivo. Porque ele não sabe também que Lúcifer é o Messias, é o portador da luz. Que Jerônimo, quando traduziu a Vulgata, ele queria contemplar o paganismo babilônico da história mentirosa, que não tem amparo das Escrituras, como você falou, de que havia um anjo, que esse anjo era bom, esse anjo era regente. Aí já vem um idiota brasileiro aí, um líder religioso, dizer que quando ele cantava, saía notas musicais das axilas do querubim ungido. Contar um conto e aumentar um ponto. Cada vez inventam mais. Então a católica perpetua essa informação da Babilônia de que Lúcifer era um anjo de luz e que um dia ele caiu. Mas a história, cara, é toda sem pé e sem cabeça. Ele estava no Jardim do Éden, mas já era a serpente. Só que outra hora eles dizem que ele estava no Jardim do Éden e ele era o tentador ou era um anjo de luz que estava lá junto com as pedras afogueadas. Que eles pegam o texto de Isaías e de Ezequiel, que está falando do rei de Tiro, os reis da Babilônia, né? Então, Oliver, a confusão é tanta que eles criaram que para desembaralhar essa confusão toda não requer 10 minutos de fala. Requer 2 horas, 3 horas para poder desfiar tudo isso e debulhar novamente e mostrar como era, porque está na Escritura, é só ler. Entende? Está escritinho direitinho. Fechando para quem nunca ouviu falar disso. A questão que o Oliver levantou é verdade. O nome do Messias não é Jesus. Jesus é o nome de Deus porco, no hebraico. É uma blasfêmia. É xingar o nosso Messias e Salvador de um Deus porco. Tá certo? Esse é o nome. Deus porco, Jesus. Daí vem a palavra Zuz, de suíno e tudo mais. Pode. Isso é invenção. Bota no tradutor do Google. Traduz no Google. Isso é coisa fácil de você fazer. Hoje em dia, você não tem que ter PhD em nada. Vai no Google, traduz. Bota lá Jesus em hebraico para você ver se não é Deus grego. Que aí vai ficar Jesus, porque nem J lá tem até hoje. Vai ficar Jesus, né? O J não tem, até hoje o nome é Jesus, cara. Que paradoxo é esse? Então, Oliver, é fato. Portador da luz é a tradução.
ficou no latim Lúcifer, se traduzir para português fica portador da luz, e esse título sempre foi dado ao Messias, o nosso Salvador que morreu por nós no madeiro, filho do carpinteiro, filho da Maria, e melhor ainda, filho do Deus Altíssimo, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, já não digo Deus de Davi, mas Deus de Abraão. Se é de Davi, não sei, mas que era de Abraão, era. Do pressuposto, Oliver, que o Criador ele é onipotente e também onipresente, né? Então ele pode tudo. Ele pode encontrar a pessoa em qualquer lugar, pode fazer a pessoa reconhecer que está errado em qualquer lugar e se posicionar. Quando você fala ter encontro com Deus, você tem uma conotação hoje muito, vamos dizer, viciada na cabeça das pessoas. Para as pessoas que estão debaixo do cristianismo, ter um encontro com Deus é passar a ser religioso. Encontro com Deus na prática é a pessoa que vivia uma vida sem ir para a igreja, sem tocar nesses assuntos, sem vínculo nenhum com esse tipo de instituição religiosa, e que a partir de agora, após o encontro com Deus, ele passa a ter vínculos com instituições religiosas. Então, o encontro com Deus para eles, basicamente, é esse. Mas, encontro com Deus de verdade, Oliver, é o que acontecia com as pessoas das Escrituras. Zaqueu falou, olha, no que eu errei, eu não erro mais. No que roubei, eu restituo em dobro. Tá certo? E Pedro, né, largou aquilo que ele tinha de precioso, de valoroso, e reputou como esterco. E seguiu o Messias. Está escrito, largando tudo na praia, seguiu o Messias. Né? Paulo era fariseu, idolatrado, adorado, salve, salve, o homem da lei, mas quando teve encontro com o Messias, ele largou aquilo tudo para lá porque aquilo não valia nada. Então, encontro com o Criador, encontro com o Messias, é de acordo com os homens das Escrituras. Não é de acordo com o que está aí hoje. Porque o que está aí hoje, encontro com Jesus, é a pessoa deixar a liberdade dela, a liberdade de poder sozinha responder pelos seus atos, perante o homem, perante o Criador, que é mais importante, para achar que pode confiar um plano de saúde espiritual na mão de um pastor, de um homem BR, como ele próprio, ou uma mulher. E que isso vai fazer com que ele fique bem com o Criador. É muito diferente, tá certo? Encontro com o Criador é aquela pessoa que diz, estou arrependido, tornarei para a casa do meu pai e pedirei perdão, e honrarei agora o compromisso com todas as pessoas. Não é vou para a igreja fazer preceito que alguém mandou fazer. Aquilo não vai dar em nada. Ô, Oliver, interessante, né, Oliver? Que coisa fantástica. A situação do pastor é a seguinte. O pastor evangélico, e não só ele, mas a mamãe católica também cobra dízimo, o resultado do trabalho deles é só no âmbito espiritual, vamos dizer assim, é fictício, nesse caso. Mas, do povo para eles, é físico. Ninguém para pensar nisso, mas é verdade. Quando o Macedo recebe, por exemplo, o dinheiro das pessoas, ele não tem retribuído nada físico para as pessoas, mas pega o dinheiro físico, em nome de Deus. E agora as pessoas vão esperar as coisas espirituais de Deus, mas Deus quer o dinheiro físico para transformar em coisas espirituais. É assim, Oliver, deixa eu clarear a mente. Você vai criar galinha para vender. Você vai criar galinha. Você vai comprar ração para dar para a galinha, para ela crescer, engordar e você vender. Então, no ponto de vista prático, você está transformando ração em carne, porque você injeta a ração na galinha, a galinha vira carne e agora você vai vender a carne da galinha, porque você transformou, tá certo? Ração em carne e, consequentemente, em dinheiro. Enfia a ração mais barata na galinha, a galinha fica gorda e você vende mais caro. Você ganha dinheiro dessa forma. O sistema religioso que está aí, ele convenceu as pessoas, e eu falei tanto da galinha que a minha mente fugiu o raciocínio que eu estava desenvolvendo. Mas vai voltar, ainda mais porque a Madinha passou aqui perto, quando ela passa, meu coração vai tuc. Eu falei, é a minha rica que passou. Então, Oliver,
Quando você vai observar o sistema religioso, você vê que esses caras, eles sugam das pessoas dinheiro, e esse dinheiro não é transformado em coisas melhores para a pessoa, tipo um serviço prestado, tipo um bem qualquer que a pessoa vai receber por uma coisa física que a pessoa mandou para ele. Mas agora vai esperar do Criador uma retribuição, vamos dizer, de forma divina, de forma extrasensorial, não sei como. Então, Oliver, se, na verdade, essas pessoas que representam Deus, né, está oferecendo ajuda divina, por que esse próprio Deus precisa de ajuda física em dinheiro? Como é isso? É transformar a ajuda física em ajuda espiritual? É como dar ração para a galinha para vender a carne? Então eu tenho que encher o bolso do Macedo para Deus me retribuir? Essa é a troca? Eu enfio o dinheiro no Macedo e Deus me retribui as bênçãos? É muita história. Mas essa coisa de dízimo ser dinheiro, Oliver, isso nunca existiu, até porque dízimo não é elemento religioso. Aí é que tá. Interessante, né, cara? Esses caras inventam algo totalmente absurdo, totalmente fora do contexto, e o povo acredita, Oliver. É muito fácil tirar dinheiro do povo, porque é só dar uma conotação divina, uma conotação de coisa extrasensorial, fora do plano normal, que as pessoas acreditam e dão dinheiro. Sendo que dízimo nas escrituras nunca fez parte de procedimento religioso. Nunca. Pergunta, quando você lê em Levíticos, quer ler sobre dízimo? É Levíticos, é lá que está. Os pastores correm disso. Eles querem ler Malaquias. Quando Malaquias está, descendo o porrete nos pastores. Mas porque eles... Rapaz, o negócio é tão paradoxo que os pastores querem ler Malaquias, descendo o pau neles, mas não querem ler Levítico. Porque se lê Levítico, a casinha de cachorro desaba. O castelo de areia se desfaz. Levítico é claro, é lei. Levítico, a palavra Levítico é lei, lei, lei. A lei, lá no livro de Levíticos, ela vai dizer que a tribo de Levi não tem terra, não tem local para criar gado, para fazer plantação, para viver, porque é assim que as pessoas viviam. A realidade hoje é outra. A realidade hoje, você trabalha para o sistema em alguma coisa, colabora com o sistema de algum jeito, porque está trabalhando, vai no mercado e faz compra. Mas naquela época as famílias eram agropecuárias, eram agricultores, camponeses. Então, para as 12 tribos, cada um tinha um pedacinho de terra para plantar, para colher e para criar os animais. Mas a tribo de Levi não tinha. Então o Criador falou, cada um que plantar, pega a 10ª parte da colheita, a 10ª parte do dízimo, aí que está a palavra. A palavra não é porque é 10, hoje virou 10. Tanto que em inglês, cara, 10 é tem, e dízimo é dízimo. É mais difícil enganar as pessoas lá com isso. Aqui tem um jogatina, um trocadilho, uma jogadinha de palavra. Ó, dízimo, 10. Tá certo? 10 em inglês é tem, T-E-N, tem. E dízimo em inglês é dízimo. Então você vê que lá seria mais difícil. Mas para enganar o gado gospel, cara, principalmente engana qualquer farelo. Então, a palavra dízimo não é porque é 10. É uma coincidência na língua portuguesa parecer que está falando 10 quando fala dízimo. A palavra dízimo é colheita, daí vem dizimar, colher, ceifar. Então, as tribos de Israel, 11 tribos, 11 famílias, plantavam, cuidavam de animais. Agora, essas famílias deveriam pegar a 10ª parte do dízimo da colheita e dos animais. E dos animais também. E entregar para a tribo que não tinha nada. Eu pergunto, alguém cantou para Jesus? Alguém falou glória, aleluia? Alguém sapateou no reteté? Ninguém fez preceito religioso nenhum, porque isso não é religião. Isso era lei, cara. Está em Levítico, o livro da lei.
Era uma lei que os levitas tinham que viver, e viviam disso. Aí, os levitas que recebiam dízimo também davam dízimo. Os levitas que recebiam colheita também davam colheita. Eles também dizimavam, eles também entregavam a colheita. Dizimar não é dinheiro, hora nenhuma. Então, eles também entregavam as suas colheitas. Para quem? Para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Pergunta, Oliver, na época de Moisés, existiam as leis de Getúlio Vargas? Não. Então, a mulher, quando o marido morria, ficava igual Noemi. Noemi era mendiga junto com a Ruth, porque os filhos da Noemi morreram. E a Ruth ficou sem marido, depois casou com Boaz. E, ó, maravilha. Não vou falar graça, porque graça é pagão. Mas pela benevolência do pai, encontrou Boaz, filho da prostituta, da Raabe, que o pessoal desce o cacete. Mas Raabe foi uma das grandes mulheres que nós lemos na Escritura. Não é verdade? Então, Ruth encontrou o filho da Raabe e gerou com ela os filhos que saiu dali, Jessé, e dali saiu Davi, e dali saiu o Messias e tudo mais. Então, Oliver, quando você ouve os pastores falando em dinheiro, cara, e de forma religiosa, pergunta, Oliver, o engenheiro pede dízimo a alguém? Não. O pedreiro pede dízimo a alguém? O policial pede dízimo a alguém? Não. O advogado pede dízimo a alguém? O prefeito? Não. Mas, cara, por que o pastor pede? Se dízimo nunca foi religião nas Escrituras, era objeto da lei, está lá em Levíticos, era para dar comida para quem precisa. Quem precisavam? Vamos lá, melhorou. Os levitas precisavam, porque não tinha herança. Se não desse para eles, eles morriam de fome, só que eles se aproveitaram disso. A gente chega lá uma hora. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, pessoas que estavam perambulando e não tinha recursos, era esses que recebiam dinheiro? Não, comida. E não era nada religioso. Mas a mamãe católica, a mamãe dos protestantes, a grande meretriz que está em Apocalipse, e suas filhas protestantes fazem isso. Elas só sabem prostituição, dinheiro financeiro. Vende o corpo. Quem é o corpo? Quem é o corpo se não a igreja? Elas vendem o corpo. Vendem as pessoas. Nessa época de eleição, Oliver, o que mais tem é pastor para oferecer ajuda política de voto em troca de benefícios e envolver a igreja nas campanhas, seja qual o nível for. Então, vendem as ovelhas, entende? Vendem o corpo e pedem dinheiro, dizendo que é dízimo, sendo que dízimo nunca foi dinheiro e dízimo nunca foi preceito religioso. Aí é que é o problema, cara. Se dízimo era coisa física, e isso era período da lei, tá certo? Hoje, o dízimo é de forma espiritual, e é porque aquilo era a sombra das coisas futuras. É isso que ela está comentando. Se só confirma para mim. Então, o que acontece é o seguinte, a nossa queridíssima Maria, na minha visão, está 100% correta. Não só dízimo, mas tudo na velha aliança era a sombra das coisas futuras. Ô Oliver, vamos lá. Vamos confabular. Vamos botar a cabeça para funcionar. Ô Oliver, você já almoçou hoje? Ontem você ficou sem comer ou você almoçou também? Almoçou? Se você ficar sem se alimentar, o que vai acontecer com o teu corpo, Oliver? Ele vai ficar fraco. Ele vai ficar debilitado. Ô, Oliver, a palavra do Criador, está escrito que ela é alimento. Tá certo? Nós somos alimentados pela palavra do Criador. Quando nós não exercitamos isso, quando nós passamos a viver a nossa vida sem lembrar do que aprendemos, não com a igreja, tira esse lixo fora, essa mentirada. Quando nós passamos 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem pegar as escrituras para ler, sem conversar sobre o Criador, sem parar para mentalizar as coisas do Pai, a vontade dele, nós ficamos fracos no entendimento, nós ficamos fracos espiritualmente.
Então, Oliver, nós não estamos falando de dinheiro, cara. Dinheiro é para comprar as coisas. Dinheiro nunca foi tão bem visto nas Escrituras. Quando Elimas, o encantador, ofereceu o dinheiro a Pedro, Pedro falou para ele: seu dinheiro seja contigo para perdição. Tá certo? Porque o cara falou: eu te pago para você me passar um pouco desse conhecimento que você tem aí, ó, para mim fazer o mesmo. E Pedro falou: seu dinheiro seja contigo para perdição. Maldiçoou o cara. E você não tem esse exemplo, não. Você tem centenas. O homem mais valioso do planeta. Quem é o homem mais valioso do planeta em todos os tempos? Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Juntando alta soma em dinheiro, o preço da traição, os sacerdotes entregaram a Judas o pagamento. Então, Oliver, toda vez que você vai ver essas questões envolvendo dinheiro, na visão do Criador e dos discípulos e do Messias, que falam o mesmo idioma, não é bem visto. É chamado, inclusive, de Deus, pelo poder que o dinheiro tem. Mamon. Não é possível servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Ninguém pode servir ao Criador e a Mamon, dinheiro. Não juntais tesouro na terra, onde o ladrão mina e a traça rói. Mas juntai tesouros no céu. Isso não é para você saber, isso é para praticar. Ai daquele que junta herdades a herdades mal adquiridas. A fraude no início é doce como mel, mas no final se torna amarga no ventre, ou como pedrinhas na boca. E você tem milhares de textos, Oliver, que apontam para esse tema. Mas é justamente isso que os pastores buscam, dinheiro do povo. Mas eu estou respondendo à nossa queridíssima Maria. E ela fala da questão da sombra, e é verdade. É verdade, dízimo é sombra. Nós nos alimentamos de forma física hoje, para o nosso corpo, a nossa vitalidade permanecer e nós continuarmos vivendo. Na época da velha aliança, o dízimo era alimento e não era dinheiro, porque naquela época a tribo de Levi, que estava fora da herança do Criador, está escrito: eis que dou à tribo de Levi a 10ª parte da colheita das outras tribos, porque a tribo de Levi não tem herança comigo, portanto, ou porquanto eu sou a herança da tribo de Levi. É assim que o pai falou. Tá certo? Então, Oliver, vamos lá. Alimento físico, sombra, época passada. A tribo de Levi precisava de alimento físico, porque ela estava fora. Você está entendendo? Ela estava fora. Ela não tinha herança no Criador. A viúva havia perdido o marido. Quem é o marido, Oliver? Marido é quem, Oliver? É o pai. É o nosso pai, nosso Criador. É o marido. Ela havia perdido o marido. Ela precisava de alguém para dar comida física para ela, sombra. Era para o órfão, Oliver. Quem era o órfão? É aquele que já teve pai um dia, mas agora, ó, tá sem. Ou será que o órfão nasceu da chocadeira? Era sombra, era comida física. Quem mais recebia dízimo? Comida. O estrangeiro. Quem era o estrangeiro? Era aquele que nunca conheceu a cultura do local, os costumes, a vida, o cotidiano, mas que agora estava lá. Era para esse o dízimo. E hoje? Hoje o dízimo é físico ou é no entendimento? Quem hoje está dentro dos planos, ou seja, conhece a verdade que o Criador colocou para nós fora de religião. Hora nenhuma ele mandou você ser católico, ser protestante ou ser de qualquer religião. Ah, não falo nem afro, porque afro tudo é católico.
Eu estou para ver um umbandista e um candomblessista que não seja católico. Até se camufla, porque tem vergonha. Eu não teria. A maioria tem vergonha. Eu, se fosse um bandista ou candomblessista, eu assumiria. E eu conheço poucos que assumem. Tem uns que botam até no carro. Sou da Umbanda com orgulho. Umbanda com orgulho. Outro negócio assim. Eu acho bonito. Cada um tem que defender aquilo mesmo que crê. Mas a maioria é covarda. É um macumbeiro disfarçado de católico. Mas seja macumbeiro ou não, é católico. A própria Umbanda nasceu da Igreja Católica. É uma religião puramente brasileira, com raiz afro, não se discute, mas é outro assunto. Mas vamos lá. Ô, Oliver, então nós temos agora as tribos que estão dentro. E essas devem dizimar, dar alimento, hoje, espiritual, para as pessoas que estão fora. Quem está fora? Aquele que nunca teve dentro. A tribo de Levi nunca ganhou nenhuma terra para plantar, não tinha condição. Merece alimento espiritual hoje. Tá certo? E você encontra muitos da tribo de Levi, espiritualmente falando por aí. Quem hoje recebe o dízimo, o alimento espiritual, que você deve passar? Quem? A viúva. Quem é a viúva? Aquela pessoa que um dia já teve fé no coração, força, vontade, obedecer o pai, não é servir, porque ele não é servido por mão de homens, pois está escrito, é para viver, não é para saber. Não é servir. Não tem hora nenhuma mandando servir ao pai, só na igreja que fala que tem que servir a Jesus. Serve ao pastor. O Jesus está lá, é o pastor. Então, quando você ouve falar da viúva no passado, hoje, são as pessoas que precisam do alimento espiritual. Tá certo? De uma parte do que você conhece, de uma parte da colheita que você tem, você entrega. Agora, além da viúva, Oliver, também o órfão. Quem é o órfão? Da mesma forma da viúva, a pessoa que está afastado da verdade. E quem é o estrangeiro? É quem nunca tentou chegar próximo do Criador, mas sempre esteve fora da realidade, da necessidade de se conhecer as coisas do Pai e viver o que o Pai ensinou. É o estrangeiro. Então nós temos hoje, não a sombra, mas a realidade, aquela que era a sombra. Paulo falou isso. Porque o mandamento passado não é imagem real das coisas, mas apenas sombra do que havia de vir. Paulo falou isso diversas vezes, inúmeras. Então, Oliver, quando você vai trazer para a atualidade a questão envolvendo o dízimo, você vê algo que eu vou dar uma chinelada agora nas pessoas que sabem da verdade e carregam os tijolos da igreja nas costas. Diz que saiu, mas está dentro. Agora é o cajado do Malaquias. Oliver, eu quero que você ligue teu microfone, por favor. Você já viu alguma vez, Oliver? Você já viu alguma vez escrito que a tribo de Zebulon dizimava para a tribo de Ruben? A tribo de Manassés dizimava para a tribo de Gade? Não. A tribo de Judá dizimava para a tribo de Benjamim? Não. De maneira. Mas a sombra que foi isso, infelizmente, está na realidade. As pessoas perguntam onde tem alguém que sabe, que está desperto do sistema religioso, para que eu dizime com ele. Entende? Onde tem um que conhece ao Ruxo, que conhece o Pai, o Criador, que sabe da verdade, aqui na minha cidade, onde tem alguém de Arruxo por aqui, porque quer dizimar para quem já está dizimado. Aí, cara, aí é que me mata, cara. Eu falo igual o Paulo. Eu temo não estar correndo em vão, cara. Entende, Oliver? Porque você vê o resultado do trabalho, cara, que você faz ganhando frutos, você fica feliz. E os frutos não é dinheiro, meu irmão. Nesse caso, não é. São pessoas resgatadas da mentira da religião para a verdade que verdadeiramente só há em um, o Messias. Eles falam isso, mas tem que ser na igreja deles. E eu não digo que tem que ser na minha igreja, eu não tenho, eu sou.
O Oliver não tem igreja, ele é a igreja. Então, nós não falamos isso. Nós não repetimos as mentiras do erro religioso, do equívoco religioso. Tá certo? Nós falamos que a verdade é o Messias, só ele. Não está segmentado, agregado, condicionado, atrelado a nada. É ele puro. Não tem que estar debaixo de ninguém. Não tem que estar seguindo um BR como a própria pessoa. É só o Messias. Então, os frutos que nós recebemos é o incentivo para continuar, sobretudo arriscando a vida na mão dos cães gulosos, de Isaías 56:11. Não é verdade? Falando a verdade, porque as pessoas são alcançadas. Agora, no sistema religioso, os frutos deles é a arrecadação. Se um pastor não estiver arrecadando bem, eles trocam e botam outro. É assim na Universal, no RR, no Valdemiro, e em tantos quantos tem por aí. Então, Oliver, o dízimo tem muito assunto e nós vamos continuar, mas eu encerro respondendo à irmã, dizendo o seguinte: irmã, realmente, você está certa, parabéns. Dízimo, velha aliança, alimento físico. Dízimo hoje, alimento espiritual. Quem entrega dízimo hoje, não só 12 tribos físicas, mas todas as pessoas que têm conhecimento do que o Criador realmente quer de nossas vidas, passamos isso adiante. Um alimento saudável, sólido, que não é vendido, é dado, como era dado o dízimo aos levitas, ou órfão, viúvo e necessitado, que era o estrangeiro, o andarilho. Então, do mesmo jeito hoje, nós temos esta realidade. E quanto ao sacerdócio, nós lemos que, mudando-se a lei, necessariamente se faz a mudança do sacerdócio. Não tem sacerdote para recolher dízimo. O dízimo hoje é entregue diretamente pelas pessoas. Quando puder, na fila, para de falar do Lula, larga esse troço para lá de eleição, de balbúrdia política. Esquece esse negócio, se a justiça está lá, vai prender, não vai, é com eles. Não adianta ficar todo mundo conversando assunto de que não resolve nada. Porque as pessoas conversando não vai resolver nada disso. O que resolve é abrir os olhos das pessoas para sair da religião, largar essa prostituição e seguir verdadeiramente o Pai, que nunca falou de religião na Escritura. Eu desafio qualquer padre católico me mostrar que um dia na Escritura apareceu escrito sobre a Igreja Católica. Eu desafio qualquer pastor me mostrar que algum dia na Escritura, em algum texto, em algum capítulo, em algum versículo, em alguma página, está escrito sobre a Igreja Protestante. Então, se não tem religião na Bíblia, e não tem mesmo, o Pai nunca falou a respeito de religião, as pessoas devem entregar esse dízimo, esse alimento sólido, dizer: salvação não há em igreja nenhuma, não há no catolicismo, não há no protestantismo, nem no instituísmo, em nenhuma religião. Salvação só há no Messias, só ele. E naquele grande dia, não adianta dizer que foi na igreja, que fez penitência, que cumpriu o que o pastor mandou, que é negócio de campanha, que fez voto. Não adianta argumento. Naquele grande dia os que fizeram o bem para a direita, os que praticaram o mal, a injustiça, a impiedade, a iniquidade, para a esquerda. E fim de papo, lugar com os bodes ou lugar com as ovelhas. Aí a pessoa escolhe na hora. Na hora quer dizer agora, né? Da Bíblia, não faz isso não. Fala o texto qual é melhor. Eu não vou abrir a Bíblia para procurar isso aí. Até porque você faz todo o raciocínio quando está procurando a Bíblia. A pessoa não leu. Então diz qual o texto que eu lembro. Entendeu? Se falar qual texto, eu vou lembrar, não importa onde está. Esse negócio de capítulo e versículo colocaram há pouco tempo, isso não existia na Bíblia. É só falar qual o assunto que vem na cabeça e a gente fala. A questão, por exemplo, de Marcos, ele citou Marcos, então eu sei qual é. Como não citou lá do Levítico, eu não sei qual é. A questão de Marcos é o seguinte: você precisa conhecer a história para saber o que estava acontecendo. O que acontecia ali, que aquela mulher, ela era o quê, Oliver? Ela era viúva. Aquela época não era a época da graça, ou seja, da benevolência do Pai, era a época da lei. Então aquela viúva deveria estar dando ou recebendo? Aquela viúva deveria estar recebendo, cara. E ela estava dando. Cara, isso é um paradoxo. Agora, ela estava dando para quem? Para o Messias? É a melhor pergunta que tem a fazer para o pastor. Pastor, aquela mulher, viúva, pobre, que deu oferta lá no templo da religião judaica. Não vem dizer que é católico ou protestante, não, que é mentira, vai passar vergonha. Imagina, Oliver, o pastor chegar e falar assim: irmãos,
Vamos agora aqui me dar um dinheiro, porque lá no candomblé o pessoal dá dinheiro para o pai de santo. Não, não pode. É escândalo. Mas, irmão, vem aqui me dar dinheiro porque a viúva pobre deu dinheiro lá na igreja da judaica. Ué, pode? Que tem a ver religião judaica com o protestantismo, cara? Qual preceito do protestantismo faz a religião judaica? Qual preceito da religião judaica faz o protestantismo? Então, por que o pastor cisma de dar exemplo de uma mulher enganada pelo judaísmo para dizer que na igreja dele tem que dar dinheiro para ele? É muita loucura, cara. É por isso que os pastores não querem conversar com quem conhece a escritura, porque eles vão passar vergonha. Fala, pastor, tá bom. A viúva deu dinheiro lá na religião judaica, no templo judaico de Jerusalém. Deu. Primeiro, ela deveria estar recebendo pela lei de Moisés, que não é religiosa. A lei de Moisés mandava ela receber. Aqueles caras estavam enganando ela com religião. Ou não? Agora, quem estava enganando ela era a religião protestante? Pô, cara, cara, esses caras são tão enganadores. É tipo assim, Oliver, você vê um trambiqueiro na sua rua dando trambique nos outros e você se espelha nele, cara. Entendeu? Para dar trambique também. Então, como pode o pastor se espelhar no judaísmo que estava dando trambique na véia? Para dizer que a véia tem que ser trambicada por ele, cara. Não tem estrutura. Entendeu? Então, aquela mulher, ela estava dando dinheiro para aqueles homens. E se o pastor disser que ela estava dando dinheiro para a obra de Jesus, a pergunta é, Jesus estava do lado dela. Por que ela não entregou na mão dele, se é para a obra dele? Então, Oliver, quando eles puxam esse tipo de assunto, esses pastores, eles não estão pegando pessoas que conhecem as escrituras para poder colocar eles contra a parede. Não, estão pegando pessoas incautas, pessoas que não têm cautela nenhuma em conversar com esses homens, pessoas que não conhecem as escrituras, que são crianças, tá certo? E a escritura, nós lemos lá, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor lhe fora que pendurasse uma pedra no pescoço, atasse com nó de azenha e se jogasse no mais profundo oceano. Fazer tropeçar um pequenino. Tá certo? Assim, Oliver, essa questão de Marcos, o Messias não elogiou hora nenhuma mulher que estava dando dinheiro de dízimo. Hora nenhuma. A mulher estava dando dinheiro no templo enganada. Então, olha que coisa linda que o Messias viu na mulher. A vontade da mulher, mesmo não tendo de ajudar as pessoas, é o detalhe que o Messias pegou para poder elogiar aquela senhora que não tinha, mas estava dando o que não tinha para outras pessoas. Porque a filosofia daqueles pastores ainda é diferente dos de hoje. Porque os sacerdotes, eles diziam que era para pegar para distribuir. Os de hoje dizem que é para fazer a obra. Construir igreja para eles mesmos ser dono. E arrecadar mais dinheiro. Então, e a mulher confiava de que o sacerdote ia distribuir. E estava dando. E o que o Messias falou foi do amor que aquela mulher tinha. E o desligamento dela com o dinheiro. Ele enalteceu valores fantásticos da mulher. Ele ora nenhuma e diz assim, ó, essa véia que não tem tá dando e você tem que dar também. Porque toda vez que o pastor usa esse texto é para isso. O pastor nunca usa esse texto para dizer o Messias elogiou a mulher porque a mulher é muito boa. Não. Ele vai dizer a mulher velha que não tinha dinheiro deu e você também tem que dar para mim. Em que pese a mulher deu sendo enganada porque ela estava debaixo da lei de Moisés e ela deveria receber, mas estava dando. E pior, a história é tão complicada que não foi nem para levita, foi para judeu. Mas peraí, como é que o judeu estava lá? O Messias denunciou. Eles se assentam na cadeira de Moisés. Caraca, eles roubaram a cadeira de Moisés, que era levita, cara. O pessoal do judaísmo. Eles ficam tudo querendo me engolir aqui, mas vai fazer o quê? Tá certo? Fica tudo querendo me engolir, cara. Não é só líder religioso protestante católico, não. O pessoal também que é do judaísmo fica querendo me engolir. Né? Mas vai fazer o quê? Não é verdade? Discípulos dele és tu. Nós servimos a Moisés. É isso que o judaísta falava com orgulho na escritura.
Quando o cego, lembra? O cego foi ter com eles lá. Aí eles inquiriram o cego para saber quem havia curado ele. E perguntou quem era aquele homem. Falou, quem é? Não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. É sombra, viu? Eu era cego e agora vejo. Por que me inquire? Por que quer saber sobre ele? Quereis vós também se tornar servo deles? Os caras subiram, viraram no capeta, no giraia. Servo deles és tu. Nós servimos a Moisés. Aí o Messias sabe o que diz para eles? Num texto mais à frente? Não cuideis vós que eu vos acusarei perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Tem estrutura não, seu Oliver? Ourives. Tinha Ourives, tinha também Mestre Sala, sabia, Oliver? Mestre Sala não é da Porta-Bandeira. Mestre Sala, se você for ler a Bodas de Caná na Galileia, né? O Mestre Sala estava servindo lá o vinho, né? Então havia até Mestre Sala na época. E o Eurives é quem trabalhava com ouro, com entalhe. O Azalael, né, e a Oliabe eram dois ourives da época de Moisés. Azalael e a Oliabe. Oliver, só para você ter uma ideia, Oliver, nós estamos exatamente na época de Abraão para frente. Ou seja, coloque o ano que o Messias nasceu no meio. Assim, ó. Meio da tela aqui, no ano que o Messias nasceu. É que num eu estou no meio da tela, no outro eu já não estou. Na transmissão eu estou no meio da tela, aqui eu estou também. Então, olha lá. Aqui é quando o Messias nasceu. Nós estamos aqui, ó. Tá certo? Abraão está aqui, ó. Então, a época de Abraão, Oliver, foi exatamente a época que correu do Messias até hoje, só que do Messias para trás. 2000 anos. Vamos dar assim, em média. Na época de Abraão, cara, 2000 anos, idade do bronze. Idade não é da pedra, idade do bronze, nem da pedra lascada. Idade do bronze. Na época de Abraão tinha dinheiro. Abraão comprou um campo para enterrar sua esposa Sarai, chamada Sara depois. E também Abraão comprou escravos. E está escrito que ele pagou em dinheiro. E logo depois de Abraão, o neto dele foi vendido como escravo por 30 moedas de prata. O José foi vendido lá para o pessoal do Egito, para o Potifar, tá certo? Potifar, empregado do faraó. Lá que ele deixou a capa e correu pelado, que a mulher do Potifar queria dar uns pega nele. O dízimo poderia... É interessante, cara, você falou uma coisa que eu tive que rir aqui. O dízimo, na época, podia ser comido, né? Não só, claro, por quem recebia, porque comia mesmo o dízimo, ele era comestível, e até quem dava o dízimo, as tribos podiam também comer do dízimo. E ainda, podia vender o dízimo e comprar cachaça. Tá certo? As pessoas podiam vender o dízimo e podia comprar cachaça. Será que os protestantes sabem disso? Será que aquela pessoa que está há 50, 60 anos, iludido, enganado, nesses antros de perdição, na mão desses homens covardes, que são esses pastores, será que as pessoas sabem disso? Será que algum dia o pastor ensinou a elas? Durante tanta pregação de Malaquias 3:10, será que algum dia o pastor lembrou de falar para ela, minha filha, meu filho, o dízimo na época da Bíblia, que está relatado, a pessoa podia vender o dízimo, se fosse dinheiro, como é que vai vender dinheiro, né? Podia vender o dízimo e com o dinheiro comprar cachaça. Cachaça! Ai, meu pai. Paulo, escrevendo aos Gálatas, o tempo todo ele só fala contra a lei em favor da graça. Vamos falar graça porque é o que está aí, né? Sabendo que isso é blasfemado. Então, o tempo todo ele fala sobre isso. Nesse texto aí, ele diz que segue-se, que se a salvação vem pela lei, o Messias morreu à toa. Morreu por morrer à toa, não resolveu nada, né? E quando você fala da maldição, eu penso que isso é muito importante, Oliver. Na verdade, quando você fala que a pessoa está praticando o dízimo da velha aliança, eles não estão. Porque dízimo não era dinheiro, era alimento. Entende? Então, eles estão dando dinheiro para um enganador que está falando que é dízimo, mas é dinheiro. Agora, o Messias, em muitas oportunidades, o Messias disse assim, se vós não tivera dito, estaria justificado. Mas agora que disse, está em pecado. Então, Oliver,
Eu acredito também que pela pessoa dar o dinheiro para o pastor e estar convencido de que aquilo é dízimo, por conta deste convencimento, esta certeza que aquilo é dízimo, eu penso que a pessoa está em maus lençóis. Mas, pior do que isso, é que eu não vou aliviar hora nenhuma, é só para... É mais carga, é igual radicalíssimo contra a religião, cara. Se tem coisa que eu não gosto é religião. E eu não gosto tanto que eu destruí a religião. Eu acabei com ela. Desde que eu li as escrituras e vi o que está escrito lá, eu destruí a religião na minha vida. Tudo. É Páscoa. Páscoa é o cacete. Aqui é Páscoa, que é nascimento, é passagem de Cristo. Lá nos Estados Unidos é a passagem da Austera, aquela vagabunda cheia de filho. Aquela vagabunda que é da fertilidade, que é a Semíramis. Então vamos contar mentira para outro. Antigamente não tinha internet, era fácil. Conta uma mentira aqui, outra ali, outra lá, e todo mundo fica iludido com a mentira. Num lugar, Semíramis é Fátima, no outro lugar, Semíramis é Guadalupe, no outro lugar, Semíramis é Maria, no outro lugar, Semíramis é Aparecida, que já era a Nossa Senhora da Conceição antes de ser Aparecida. Cara, é uma ilusão para cada local. Então, religião, Oliver, é coisa que eu acabei. Não com a religião do mundo, mas se todo mundo acabar com a religião na sua vida, a religião do mundo acaba. É fácil, não é difícil. É muito fácil. Quer acabar com a religião? É fácil, acaba com a religião na sua vida. Não pratica mais nada religioso. É religioso? Não vou fazer. E não faz mais. Não vai morrer por causa disso, pô. Então, Oliver, quando a gente vai falar do dízimo e que a pessoa está debaixo de maldição, é apenas um grão de areia. A pessoa está muito mais enfiada, enraizada debaixo da maldição pela prática de iniquidade. Culto divino, santuário terrestre, figura sacerdotal. Poxa, cara, isso é lei de Moisés. Quem estabeleceu o sacerdócio, senão a lei de Moisés? Ô Rubens, uma hora você disse que levita e dízimo não é religião, depois você disse que Moisés estabeleceu o sacerdócio. Olha, cara, eu posso voar meu aviãozinho, então eu sou aeromodelista. E eu posso ser locutor, então também eu sou locutor. Não é porque Moisés fez uma coisa e fez outra, que tudo que ele fez é a mesma coisa. Claro que não. O dízimo não era para, vamos dizer, servir de preceito. Ninguém ia entregar o dízimo na hora de uma, vamos dizer, de um culto. Porque parece que o protestante vê isso. É culto. Irmãos, vamos agora ficar de pé para entregar aqui o culto na mão de Deus. Não, vai ficar de pé para o pessoal ficar mais fácil pegar dinheiro. Enganar outro. O pessoal fica de pé porque sentado não dá para meter a mão no bolso. Eu quero ver uma igreja que na hora de pedir dinheiro vai pedir para o pessoal sentado. Eles botam o pessoal em pé porque em pé é mais fácil meter a mão no bolso, cara. É tudo manipulação. Tá certo? Então é um bando de safado. Esses líderes religiosos são pessoas que deveriam estar presas, porque enganam o povo com uma coisa que eles não têm autoridade. Vai no cartório, registra uma associação sem fim lucrativo chamada igreja, tira o CNPJ na Receita, paga R$200. Virou representante de Deus da noite para o dia. Não tem que prestar concurso, não tem que fazer um teste de avaliação, não tem nada. Aí eu te pergunto, as coisas desse mundo podre, é tudo difícil para se conseguir, cara. Por que para representar o Pai, esse mundo podre, deixa a pessoa se tornar representante do Pai, do Altíssimo, da noite para o dia, apenas pagando R$200 no cartório, cara? Isso não pode ser coisa séria. Aí, Oliver, eu estava falando, os sacerdotes faziam preceitos religiosos, era igual a Umbanda hoje. É mais uma para esses pastores, Oliver. Se eles falam que o que a viúva fez foi um ato protestante, igual eles são protestantes, evangélicos, e que a pessoa deve fazer, eu penso que eles devem, então, copiar o judaísmo como era. Matar animal, espergir o sangue, fazer oblação, holocausto, queimar os animais, abrir o animal vivo, sem dó, jogar sangue para todo lado, igualzinho na Umbanda, no Candomblé. Igualzinho. O Umbanda e Candomblé que o protestante tanto mete pau. O pessoal que está me vendo a primeira vez está achando que eu sou macumbeiro. Ai, meu pai. Alguns pensam que o Rubens é ateu,
Outros pensam que o Rubens é macumbeiro, outros sabem que o Rubens é maluco. Aí todo mundo sabe. Ninguém pensa, todo mundo sabe. O pessoal fala, eu acho que o Rubens é macumbeiro. Outro fala, eu acho que o Rubens é ateu. Não, mas todo mundo é unânime, o Rubens é maluco. Aí fechou. Isso aí ninguém tem dúvida. Então, o que eu estava falando do dízimo, pior do que a prática de dar dinheiro para o pastor, como liturgia, como algo que está dentro do culto, tá certo? Que é isso que eu estava falando. O dízimo hoje, ele é elemento religioso, porque é na hora do culto que para o culto, bota o pessoal em pé e pede dinheiro. Na época de Moisés, não era nada relacionado à religião que eles praticavam, mas eles praticavam religião, igual a macumba hoje, religião de fazer oferenda. O protestante não sabe, Oliver, eu acho que ele tem que saber que a palavra oferta é apenas uma abreviatura de oferenda. O macumbeiro fala oferenda, o protestante fala oferta para não falar oferenda, mas é a mesma palavra. Você não tem uma palavra para oferenda e outra para oferta. A palavra oferta é a oferenda reduzida. É igual vamos embora. Vamos embora é vamos em boa hora. Só que reduzimos com o tempo. Nós falávamos, vamos em boa hora. Agora falamos, vamos embora. É igual obrigado. Antigamente é fico obrigado. Tá certo? Um gesto de uma relação social, vamos dizer, de educação. Oliver, você me ajudou, agora eu fico obrigado a retribuir. Que agora virou obrigado ou muito obrigado. Mas é original, é fico obrigado. Então, vai reduzindo. Oferenda e oferta é a mesma palavra. Só que como o macumbeiro usa a palavra oferenda, o protestante, que é de Deus, enquanto o macumbeiro é do diabo, essa é a visão deles, não fala oferenda. Só que, se for buscar a prática religiosa, santuário terrestre, prática de culto divino e figura sacerdotal, que são elementos da lei de Moisés, elementos da velha aliança, religiosos esses, o dízimo não era, mas esses eram, você encontra ainda hoje, direitinho, jogando sangue para todo lado, matando animais, em que pese as leis brasileiras hoje proíbem sacrifício de animais. Até os anos 80 não era proibido. Hoje em dia as leis proíbem, as pessoas sacrificam escondidinho, mas ainda sacrifica na macumba. Então, vamos falar, Oliver, quem está mais próximo da verdade daquela religião podre do passado? O protestante ou o espírito macumbeiro? Eu acho que o macumbeiro, quando cita aquelas questões envolvendo a velha aliança de Moisés, eu penso que eles têm mais autoridade para fazer isso, porque as práticas religiosas deles são igual àquela. E o protestante enganado, cara, o povo mais enganado que tem é o protestante, não tem outro. Você não tem cidadão, gente, mulher, homem, criança, mais enganado do que o protestante. Por quê? Porque os pastores deles, os líderes, falam tudo enquanto é mentira. E eles acreditam em tudo, cara. De animais, mas também de cereais, o Oliver, fazia-se oferta. E o Messias falou para o cara fazer o que era justo, o que era correto, porque a lei mandava. Né? A pessoa está debaixo da lei. É importante notar que o período que o Messias viveu foi todo da lei. Ele era judeu, ele cumpriu a lei, ele era israelita, cumpriu a lei, né? Então é normal. Tudo que se fez na época dele era normal. Por isso que ele falou para os fariseus, vós dais o dízimo do hortelã, do cominho e do endro. E omite o que é mais importante que isso na lei. O amor, a misericórdia, o perdão, né? Aí ele falou, faz essas coisas não é dar dinheiro para o pastor não, cara. Usar esse texto para falar que vai dar dinheiro para o pastor, pergunta o que tem a ver. Ele mandou os fariseus hipócritas darem comida, o dízimo, só que eles davam de coisa pequena, hortelã, um diziminho, né? Coentro, moinho, coentro, coisa pequena, condimento, trigo, que era uma coisa mais, né, vamos dizer, nutritiva, não fala, eles davam não. Eles davam a esmola das pequenas coisas, né? O dízimo que eles davam, os fariseus hipócritas. Então o Messias, debaixo da lei de Moisés, falou para eles, continue praticando a lei de Moisés. Só que quando você lê no Novo Testamento o tempo todo, está dizendo para que nós não venhamos fazer nada da lei de Moisés. Aí o pessoal fala, peraí, mas o Messias mandou fazer. Sim, mas não nós. Ele mandou o pessoal que estava debaixo da lei de Moisés fazer, porque era a época daquela lei. Se fosse hoje, por exemplo, Oliver, o que o Messias mandaria fazer hoje é coisa que, por exemplo, a Dilma proíbe, ou o governo daí
daí de Salvador. Entende? O que obriga. Ó, você está dirigindo aí? Vai lá no Detran, tira a sua carteira, depois você volta e dirige. Entende? Dizimar para a nossa vida melhorar. Quem fala isso? Pastor, não nós. Dizimar para a nossa vida melhorar. A vida do pastor melhora quando as pessoas dão dinheiro para ele. Agora, não dizimar para a nossa vida melhorar. Aí é do membro. Que aí ele não dá dinheiro para o pastor e sobra para ele, é óbvio, é lógico, né? Tem a matemática do dízimo, que eu não falei hoje, eu gostaria de falar numa próxima oportunidade, que é aquela questão de 10 pessoas trabalhando e dando 10% para uma. É uma matemática fácil de fazer e repara que sempre que vai ter mais dinheiro é o que não fez nada, porque ele recebe sempre 100%, enquanto qualquer outro fica com 90%. Vamos fazer essa matemática da próxima vez, viu? Um abração a todos aí, obrigado. Valeu, Oliver.